Fala galerinha do nono ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa quarta aula. Vamos lá. Pessoal, aí na página 13 da apostila, lá no finalzinho da página diz o seguinte, ó, offset e impressão digital, tá? Acompanha a leitura comigo. A tecnologia de impressão em offset é o processo mais utilizado para impressões comerciais em larga escala, quer dizer, em grande quantidade. Utiliza matrizes, geralmente feitas de alumínio, que são usadas para transferir a imagem para um rolo de impressão e dele para uma folha de papel. Trata-se, então, de uma impressão indireta, uma vez que a tinta não é transferida diretamente para o papel. Assim, a matriz é legível e não invertida, como nas técnicas mais tradicionais de impressão direta. O offset fornece uma reprodução precisa das cores, uma impressão nítida de aparência profissional. Já na impressão digital, não são utilizadas chapas, como no offset, mas um material chamado toner, como em impressoras a laser, ou tinta líquida nos cartuchos em impressoras maiores. Quando não há necessidade de grande quantidade de material impresso, a impressão digital é a mais indicada. Bom, aí nesse caso a gente vê a imagem de um esquema de impressão de uma imagem, né? De uma forma por meio da tecnologia offset. Aqui no caso a vista frontal da engrenagem, né, que tem um cilindro, no caso da chapa, né? Embaixo fica o cilindro da planqueta, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e depois o cilindro de contrapressão, né? Contrapressão pelo papel, que o papel, nesse caso aí, a imagem passa aí no meio. Do lado a gente vê uma vista lateral do esquema, ó, que tem o tinteiro, né, onde coloca a tinta, ali todo o sistema de entintagem, né, de que passa a tinta, aqui no caso o cilindro da chapa, né, o sistema ali que passa a tinta, de molha, né, depois tem o cilindro da planqueta e o papel vai justamente ali, naquele meio ali, junto com o cilindro de contrapressão, que faz a pressão no papel. Bom, no caso, a planqueta nada mais é do que um produto usado como, vamos dizer assim, intermediário nesse processo de impressão. Então, quando a tinta ela é transferida para o cilindro de borracha, é como se fosse uma manta, tá? Constituída aí de uma base de tecido, uma espécie de tela, né? Com a camada superficial de borracha. Então ela tem como uma função ajudar a manter o papel seco e, lógico, melhorar a sobrevida da matriz, tá? Pessoal, a impressão offset é um processo assim chamado de planográfico, tá? Quer dizer, cuja essência consiste em repulsão entre água e gordura, tá? No caso a tinta tem que ser evidentemente gordurosa. Então, o nome em inglês é offset, né? Que quer dizer fora do lugar. Por que fora do lugar? Porque vem do fato da impressão ser, no caso, indireta.
Ou seja, a tinta passa antes por um cilindro intermediário, que é no caso a que eu acabei de explicar, que é a planqueta. Então, todo o processo ele acaba tornando alto, no caso, o custo da impressão. Mas esse custo ele acaba sendo dissolvido devido à grande quantidade de tiragem de materiais, né? De impressão. Então, hoje em dia, com as novas tecnologias, o processo analógico, feito manualmente, já não é mais utilizado, tá? Então esse lugar foi ocupado pelos chamados CTPs. CTPs, que no caso agiliza esse processo e gera aí menos material, como no caso o fotolito, né? Que era muito utilizado. Que o fotolito é como se fosse um filme transparente, uma espécie de um meio plástico feito aí de acetato revestido em uma das faces com uma emulsão sensível à luz. Tá? Similar aos filmes de fotográficos de antigamente. Tá bom, pessoal? Queridos, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!